a todos. A gente está aguardando uns minutinhos aí para o ingresso das pessoas. Aí. Vamos então dar início aqui ao evento. É um prazer recebê-los e recebê-las. Hoje teremos aqui o evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os Dados Sensíveis. Estudo que está sendo muito aprofundado e muito discutido pela doutora Valéria, que está aqui juntamente com a sua comissão, que é a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, e também com a Comissão de Direito Digital, que é presidida pelo doutor Carlos Casanova, que dentro em breve se juntará aí a vocês, né? Então, desejar primeiramente as boas-vindas, dizer que esses temas e esses momentos de reflexão são muito importantes, mas com certeza eles são pensados, imaginados exatamente porque vocês acompanham os eventos. Então, isso é muito importante, né? Vocês sempre estão aqui para saber, para discutir, para fomentar as discussões, isso é muito importante. Gostaria de agradecer as comissões organizadoras, a doutora Valéria está aqui, o doutor Carlos Casanova também, que sempre se esmeram juntamente com as suas comissões no desenvolvimento dos trabalhos, né? Agradecer, hoje nós teremos o doutor Spencer Alves de Almeida Neto como comentarista e a doutora Caitlin Mulholland, é isso? Estávamos falando aqui um pouquinho antes, exatamente em razão da pronúncia, né? Então, agradecer aí a presença de vocês, a disponibilidade, é um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo, e agradecer a todos os nossos colaboradores, hoje a Daiane, aqui da UAB São Paulo, que nos auxilia com a abertura da sala e reserva da sala, e a Carol e a Andressa, as nossas funcionárias aqui de Campinas, que também com certeza dão o suporte devido para que nós consigamos realizar todos os eventos. Então, agradeço imensamente, vou passar a palavra para a doutora Valéria. Bom, muito obrigada, doutora Luciana, como sempre, vocês sempre, eu sempre comento nos eventos que eu lembro que logo em 2016, quando eu comecei a ter mais atividades na OAB Santos, depois vim para cá, eu li o regimento e a função das comissões é dar um apoio para a diretoria, né? E a gente dá realmente, mas o que a gente mais percebe é o apoio de vocês para os eventos, né? Sem o apoio de vocês, permitindo, autorizando, viabilizando, e ter a turma toda, as meninas, a turminha, né? Eu chamo a patota da OAB, a turminha que está por trás da logística de realizar os eventos. Se não fosse, por elas a gente não teria, tem os links, Carol, Andressa, a Miriam que tira foto, cada fotografia é linda, depois ela faz a reportagem como, né, perfeito, a Bia, enfim, não há palavras para agradecer esse apoio todo que vocês nos dão, e o apoio todo que as meninas também nos dão, para que a gente possa realmente trazer debates, desenvolver esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento que está sendo construído aqui por nós, e vai ser bacana mais para frente, daqui a um tempo, justamente nessas questões de privacidade, proteção de dados, a gente vê que nós participamos desta história da construção, desse direito, essa conquista, né, que é da nossa legislação de proteção de dados, não só para o titular de dados, como também para a sociedade como um todo e para a nossa própria economia, já que os países agora, para fazer negócios, um dos quesitos principais é que haja alguma legislação de proteção de privacidade dos titulares, para que eles possam realmente ter um comércio e fazer as negociações internacionais. E nós agora já temos a nossa, né? Então já é um orgulho. E hoje, a convite do Dr. Carlos, e eu também já tive a oportunidade de ser aluna
da querida Caitlin Mulholland, né, aceitou o nosso convite, e aí eu vou fazer aqui, já avisando a todos que o Dr. Carlos está vindo. Hoje é um evento da Comissão de Direito Digital, com apoio da Comissão de Privacidade. Ele teve um imprevisto, não é um imprevisto de se preocupar, mas ele me deu informação de que ele deve estar chegando no decorrer do evento. Tá? Então, eu vou fazer a apresentação da nossa palestrante e do nosso comentarista, e gostaria de pedir apenas, como é um evento aberto, só para que depois, eu não sei se a palestrante vai compartilhar alguma tela, mas no início eu ia pedir que nós tivéssemos as nossas câmeras desligadas para que tornasse a apresentação mais fácil, ou até a própria conversa. No momento, a gente está só apresentando. Então, muito obrigado, doutora Caitlin Mulholland, é isso, né? O convite foi feito para justamente a doutora conversar conosco a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e os dados sensíveis, né? Quem será a professora Caitlin Mulholland, da qual eu tive o privilégio de ser aluna recentemente, e vou provavelmente ser novamente no ESA do Rio de Janeiro, que estão com um curso excelente, mestre e doutora pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora de Direito Civil do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora do Núcleo Legalite, LOTEC, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Direito e Novas Tecnologias, associada e fundadora do Instituto de Proteção de Dados, né? A doutora, se tiver quiser apresentar, aí nós vamos pedir para que as nossas queridas funcionários, colaboradoras da OAB, habilite para que você possa fazer uma apresentação. Se você não tiver, também você faça o seu bate-papo. Nós teremos aqui, pedimos para os convidados que tivessem perguntas, fizessem essas perguntas escritas no chat, que nós teremos o doutor Spencer, que vai fazer o acompanhamento como um comentarista aqui do chat, para propiciar que todos tenham a oportunidade de fazer as perguntas, e ele vai relacionando conforme a ordem e vai fazê-las ao final, né, para ficar mais viável, né? E nesse contexto, então, doutora Caitlin, o bastão é seu. Gostaria de fazer alguma apresentação ou vai ser um bate-papo? Não, Valéria, vai ser um bate-papo estruturado. Eu não vou apresentar, não, porque eu acho que até fica mais próximo, né? Mais flexível também a nossa conversa, tá? Eu queria agradecer enormemente a doutora Luciana, ao doutor Carlos, a doutora Valéria, ao doutor Spencer e aos demais membros das comissões de Direito Digital, de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Campinas pelo convite que me foi feito. Eu também sou advogada, estava comentando antes da gente iniciar, né, Valéria, se eu iria ou não nesse momento, me certificar como nos estudos, né, específicos de privacidade e proteção de dados. Eu sou uma advogada eventual, né? Eu brinco que a academia me conquistou desde cedo e não me permitiu que eu me amarrasse na advocacia. Então, a minha advocacia é bastante eventual, mas eu sou bastante ativa na OAB. Eu sou membro também da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Rio de Janeiro, então é um orgulho para mim participar de reunião em outras seccionais, porque eu acho que esse tipo de diálogo, principalmente relacionado à prática profissional, é absolutamente relevante, né? A gente tem, hoje em dia, uma procura, vamos dizer assim, uma profusão, Valéria sabe disso melhor do que ninguém, a gente tem uma profusão de oferta, né, de serviços na área de proteção de dados que, eventualmente, não são tão adequadas, né? Então, o que eu venho percebendo, e eu acho que por isso que é necessária uma qualificação adequada, profissional adequada, o que eu, e certamente, Valéria, vimos percebendo, é que existe um incremento do mercado
no que diz respeito à adequação, né, de empresas, de associações, enfim, pessoas jurídicas de direito público, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa oferta, né, ela tem que ser uma oferta qualificada. Não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de ver um vídeo no TikTok, que é um aplicativo muito usado por pessoas mais jovens, né? Eu conheço porque minha filha adolescente usa, é um aplicativo viciante, né? Mas, enfim, um vídeo que era divulgado no TikTok indicando de um gestor de um site, indicando como se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados em 5 minutos. E, no caso, a gente sabe que isso não é possível, não só em 5 minutos, como muito provavelmente nem em 5 meses, se a gente está falando de uma estrutura que é uma estrutura média, de pequena, médio porte. Mas, enfim, isso tudo só para iniciar a nossa conversa, considerando que essa é uma área hoje, né, que profissionalmente ela traz a possibilidade de incremento na atuação advocatícia. Se a gente considerar que os serviços de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é exclusivo, né, do advogado, mas, evidentemente, né, o conhecimento jurídico é exigido, ou exigível, ou exigido, é claro que a gente vai concluir que nós estamos diante de um mercado surgindo, né, um mercado muito, muito interessante, mas a gente tem que se qualificar. Bom, então, dito isso, a ideia da nossa conversa de hoje, como a Valéria bem ponderou, é mais uma conversa, uma troca de experiências, né, do que propriamente uma palestra, né? Então, por favor, sintam-se à vontade para enviarem questões no chat, né? Ou então, posteriormente, após a minha fala, a gente pode conversar. Enfim, mas a ideia da conversa de hoje é falar sobre os dados sensíveis, né? Que é um tópico bastante, né, relevante. Não vou aqui fazer uma hierarquia entre assuntos que são mais ou menos relevantes, mas é um tópico, com perdão da expressão, trocadilho, muito sensível. Então, os dados sensíveis são sensíveis, né? É um assunto que a gente deve, né, necessariamente referenciar, porque por 2 motivos. Primeiro, porque o legislador reconheceu, né, e não é só o legislador da Lei Geral, mas anterior também, mas o legislador reconheceu que existe uma categoria específica e especial de dados pessoais que devem, portanto, ter um tipo de tutela qualificada. Tá? Então, é importante que a gente reconheça quais são esses dados, entenda como funciona, né, a identificação desses dados na prática, para que a gente possa tratar da maneira mais adequada possível o estudo, né, não só o estudo, mas a aplicação dessa categoria de dados. Como eu me referi, o conceito de dados pessoais sensíveis ele não é novidade no ordenamento brasileiro. Eu não vou falar sobre GDPR, não, tá? Só para vocês saberem que o GDPR tem categorias especiais. Eu vi o professor Manuel aqui em algum momento, Manuel Maceno está por aqui, então não vou conversar sobre o GDPR. O GDPR não usa o termo específico dado pessoal sensível, mas fala de categorias especiais de dados pessoais. Mas no ordenamento brasileiro, nós, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, nós já tínhamos a previsão desses dados de categoria especial na lei do cadastro positivo, por exemplo, em que existe lá essa categoria prevista, inclusive com limitação para o seu tratamento. E por óbvio, né, na lei do cadastro positivo, quando traz essa categoria, ela trata especificamente, né, como o próprio nome da lei diz, ao cadastro, né, a base de dados
de um cadastro de crédito, né? Mas, enfim, então, dito isso, né, é importante que a gente identifique dentro da estrutura da lei, e certamente todos aqui já conhecem a lei, já se aprofundaram no estudo, né? Mas é importante que a gente identifique 2 artigos que são muito relevantes na lei, que eu diria que são os mais relevantes, porque com eles nós conseguimos compreender o porquê da Lei Geral de Proteção de Dados, que são o artigo 5º e o artigo 6º. O artigo 5º traz a sua importância porque ele é o artigo conceitual da lei, é o artigo que vai trazer todos os conceitos utilizados pela lei, o que é muito bem-vindo, porque permite que a gente identifique determinados personagens ou determinadas características que, se a gente deixasse para o judiciário ou para um órgão regulatório identificar, a gente, entre aspas, perderia tempo. E o artigo 6º, que é o artigo dos princípios, né? A gente tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei principiológica, é uma lei que tem uma forte fundamentação em princípios, tanto é assim que, falando agora da área prática, de questões práticas, quando a gente, por exemplo, faz um trabalho de análise de riscos para a implementação de uma governança dentro de uma determinada empresa, uma das perguntas que deve ser feita é se aquele determinado processo de tratamento de dados daquela determinada pessoa atende ou não princípios. Então, os princípios eles são relevantes não só no sentido de trazerem uma fundamentação teológica, né, quase divina, da legislação, mas eles são importantes porque eles vão implicar na necessidade de todo agente de tratamento de dados de segui-los, né? E a partir do momento em que, além da regra, né, o princípio não é atendido, a gente tem aí a violação da lei, né, sem dúvida alguma. E claro, né, como a gente sabe, a interpretação principiológica é um tanto quanto complicada na prática, mas pelo menos o artigo 6º já traz para a gente alguma indicação do conteúdo de cada um dos princípios que ele identifica, né, que ele reconhece. Mas vamos lá. Então, o artigo 5º, né, que é o artigo dos conceitos, já traz logo no seu segundo inciso, o conceito de dado pessoal sensível. E aí aqui a gente já tem uma primeira controvérsia, mas vamos lá. O dado pessoal sensível, ele é o dado pessoal, ou seja, é o dado que se refere, né, a uma informação relacionada a uma pessoa física, né, pessoa natural, identificada ou identificável. Então, é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Pois bem, então, percebe-se, né, pela leitura do inciso 2º, que o conteúdo determinado, né, o conteúdo do dado sensível, ele é determinado por uma peculiaridade, né? Eles são dados que têm uma natureza potencialmente, por si só, né, independentemente de outra correlação, mas são dados que, por sua própria natureza, geram ou são potenciais geradores, né, potenciais insumos, vamos dizer assim, para tratamentos discriminatórios. Tá? E aí, a primeira controvérsia, né, que existe em relação ao conceito de dado pessoal sensível se dá justamente pelo processo legislativo que culminou com a Lei Geral. Tá? Nos projetos de leis anteriores, né, o inciso 2º, artigo 5º, o seu equivalente, previa o conceito de dado pessoal da seguinte forma: dado pessoal sensível é aquele dado pessoal como os referentes a. Quando se retirou, praticamente essa redação, não estou lendo especificamente os projetos que foram apresentados, tá? Com essa redação, a gente tinha a ideia, né, a percepção de que a gente estaria diante de dados, de
exemplos do que seriam dados pessoais sensíveis, tá? Como os dados. A partir do momento em que a letra da lei que foi aprovada não estabelece um caráter exemplificativo, então é dado pessoal sobre, e aí se estabelece categorias específicas, a pergunta que é feita hoje é se nós podemos considerar dado pessoal sensível um dado que não se refira a uma dessas categorias, mas que, por meio de algum tipo de tratamento, pode-se alcançar aquela categoria. Em outras palavras, nós podemos considerar dados inferidos como dados sensíveis. E por que é relevante essa pergunta? Primeiro porque, se o dado sensível, se essa lista do inciso 2º ela é taxativa, então o tratamento de dados pessoais que considere dado pessoal sensível, ele só pode ser realizado em determinadas bases legais, e não em outras, né? Se o dado ele é inferido, isso significa que, pensando, né, rapidamente num exemplo, significa que um dado pessoal como o endereço, que não é sensível pelo rol, pelo dado pessoal endereço, pode-se inferir com um grau de probabilidade alto, ou pode-se inferir que aquela pessoa pertence a uma determinada etnia, ou tem uma determinada convicção religiosa, por um dado que não é sensível. Ou seja, a gente está diante de um dado tucur, né, um dado pessoal, ponto parágrafo, mas cujo tratamento pode levar à identificação de uma sensibilidade. Tá? Então, esse é um debate que existe hoje em torno do inciso 2º. Afinal de contas, o inciso 2º é taxativo ou exemplificativo? E aí a doutrina, de uma certa forma, diverge, sendo que a maioria dos autores que debatem dados pessoais sensíveis consideram esse rol taxativo e, portanto, não seria admitido o reconhecimento de outras situações fora daquelas elencadas no inciso 2º como sendo como caracterizadas como dado pessoal sensível. Eu tenho uma posição que é absolutamente minoritária, pelo que eu compreendi de debates que tenho tido com outros professores na área de privacidade e proteção de dados. Mas essa posição minoritária está acompanhada de um professor quem eu admiro muito, que é o professor Gustavo Tepedino. Então, eu não estou mal acompanhada, estou muito bem acompanhada. E outros professores, a Chiara de Tefé, certamente quem estuda proteção de dados já deve ter lido algo publicado por ela, que consideram esse rol como um rol eu não vou nem usar exemplificativo, né, mas como um rol em que é possível se identificar, que é possível, né, se inferir tratamentos que sejam discriminatórios, né, ou potencialmente lesivos, com base em dados não sensíveis, né, não caracterizados como o inciso 2º estabelece. Tá? Mas essa é uma opinião minoritária. Tá? O professor Danilo Doneda, professor Marcel Leonardi, professora Laura Mendes, que são as pessoas que estudam, né, também proteção de dados há muito tempo, eles reconhecem que o rol é taxativo, mas que existe algo, né, uma determinada situação que eles denominam, né, de tratamento sensível, que, já vou fazer um pulo aqui, estou com a lei aberta para ler exatamente a norma, que é identificado, esse tratamento sensível, é identificado por eles no parágrafo 1º do artigo 11. Então, vejam, enquanto o artigo 5º, inciso 2º, traz um conteúdo para esses autores que eu mencionei, né? Traz um conteúdo taxativo do que seriam os dados sensíveis, né? Esses mesmos autores consideram que o parágrafo 1º do artigo 11 permite a identificação do tratamento sensível. O que diz o parágrafo 1º?
lendo rapidamente aqui, aplica-se o disposto nesse artigo, o artigo 11, só relembrando, o artigo 11 é aquele que estabelece as bases legais para tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Enquanto o artigo 7º se refere a bases legais para o tratamento de dado pessoal, o artigo 11 se refere às bases legais para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Então, diz lá o parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Então, o que acontece ao fim e ao cabo? Né? A gente tem uma categoria de dados sensíveis e a gente tem a possibilidade de reconhecer um tratamento sensível de dados, que é o que esses autores se referem. Ou seja, eu posso ter um dado que é um dado pessoal, entre aspas, simples, mas o tratamento que é dado a esse dado pessoal simples revela dados sensíveis. Então, a gente estaria diante não de um dado sensível, mas de um tratamento sensível. Eu acho que o parágrafo 1º, basicamente o que o parágrafo 1º faz, mas mais uma vez eu sou minoritária, é reconhecer a amplitude do inciso 2º do artigo 5º. Ou seja, o parágrafo 1º, para mim, ele permite uma interpretação ampliativa das hipóteses previstas de dados pessoais sensíveis. Tá? Mas, mais uma vez, esse tema é controvertido. Tá? E por quê? Né? Por que a gente fala, né? Por que o GDPR fala de categorias especiais de dados pessoais e por que a nossa LGPD e outras legislações gerais de proteção de dado no mundo, por que a gente fala de dado pessoal sensível? Justamente porque o dado pessoal sensível, como eu me referi, é um dado que tem uma capacidade discriminatória por si só. Né? Ou seja, é um dado relacionado a situações que são tão íntimas, vou usar esse termo, tá? Apesar de eu achar que a gente não pode confundir privacidade com proteção de dados, mas vamos lá. São dados que se referem a características tão íntimas da pessoa que essa só característica já pode ser potencialmente utilizada como um fator discriminatório no tratamento de dados pessoais. Tá? Então, dito isso, né, como é que a gente vai fazer essa conexão dos dados pessoais sensíveis com a principiologia da lei geral? O artigo 6º, ele traz, enfim, são 10 princípios que são todos maravilhosos e necessários, ok? Mas para fins do entendimento, né, do nosso debate, do nosso papo de hoje, acho que dois princípios são os mais relevantes. O primeiro é o princípio da transparência, porque, por meio do princípio da transparência, vai ser concedido ao titular de dados, né, o direito de reconhecer ou de conhecer as informações, ou ter, né, disponibilizado a ele as informações claríssimas sobre como é realizado o tratamento de dados pessoais e como, né, pode o titular exercitar os seus direitos. E o segundo princípio relevante para o nosso debate de hoje é o princípio da não discriminação, previsto no inciso 9º do artigo 7º, que estabelece a impossibilidade, é um artigo, portanto, é um princípio proibitivo, né? Estabelece a proibição de que um determinado tratamento de dados pessoais possa ser realizado com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Rápido parênteses. Existe a possibilidade da utilização de dados pessoais não sensíveis, né? Existe a possibilidade da utilização desses dados pessoais de forma discriminatória. Ou seja, não é toda discriminação que viola o princípio da não discriminação. Por quê? Existem categorias ou existem formas, né, distintivas que são necessárias para o exercício, para a realização de determinados direitos ou para a realização de determinados contratos. Exemplo clássico é o exemplo do seguro, né? O seguro ele é todo baseado num risco que é avaliado de acordo com a probabilidade, uma probabilidade que vai ser calculada de acordo com
determinadas características pessoais, como, por exemplo, quando a gente fala de seguro de saúde, seguro de vida, né? Ou qualquer outro seguro, seguro de automóvel, por exemplo, estatisticamente, mulheres de 40 anos com filhos sofrem pouquíssimos acidentes, causam, né, pouquíssimos acidentes automobilísticos. Essa discriminação para fins de precificação do contrato não é uma discriminação abusiva ou ilícita. Ela faz parte da própria natureza contratual e, portanto, é permitida. Não se estará violando o princípio da não discriminação do artigo 6º se uma seguradora controladora de dados pessoais utiliza dados pessoais de um sujeito, de uma pessoa, eventualmente até mesmo dados pessoais sensíveis, de forma ilícita, de forma não abusiva. Então, o princípio da não discriminação trata simplesmente, exclusivamente, daquelas situações em que a discriminação é ilícita, proibida em lei, ou abusiva. Ok? Então, fecha parênteses. Mas vamos lá. Então, o exemplo, exemplos de seguros, eu acho que são os exemplos mais fáceis da gente visualizar. Agora, se a gente pegar, né, se a gente analisar o conceito de dados pessoais sensíveis, artigo 5º, inciso 2º, fizer uma leitura desse... Doutora Caitlin, só para constar, o doutor Carlos Alberto acabou de chegar, tá? Obrigada, para Valéria. prestigiar a sua apresentação. Obrigada por ter chegado, que bom. Pode continuar agora. Obrigada, Valéria. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, doutora Cleiton. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos. Inicialmente, desculpa, viu, doutora Cleiton? Surgiu um imprevisto aqui para mim, eu tive que sair correndo em 15 minutos. Não, a gente ainda está começando a esquentar os motores aqui. Chegou que na hora ótimo. boa. Então não perdi muita coisa até agora. Vamos lá. Mas desculpe, mais uma vez, viu? Boa tarde a todos e a todas. Imagina. Bom, mas como eu estava me referindo, se a gente fizer uma leitura do artigo 5º, inciso 2º, com o artigo 11, parágrafo 1º, né, com o artigo 6º, inciso 9º, então estamos fazendo aqui uma sopa de artigos, tá? Se a gente fizer uma análise desses 3 artigos, a gente pode chegar, né, a gente pode identificar determinados tratamentos de dados pessoais que são potencialmente lesivos aos interesses ou até mesmo exercício de direitos fundamentais pelos titulares de dados. Tá? Aliás, mais um parênteses, é importante a gente considerar que quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está se referindo a direitos fundamentais, ainda que a proposta de emenda constitucional 17 de 2019 não tenha sido ainda aprovada, que é a proposta que vai incluir no rol de direitos fundamentais a proteção de dados pessoais, já se reconhece essa natureza de fundamentalidade desses dados, seja por meio da interpretação dos dados pessoais como fazendo parte, né, de um conteúdo da privacidade, seja por identificando a proteção de dados pessoais como uma consequência da proteção da dignidade da pessoa humana. Tá? Então é importante fazermos essa rápida digressão. Mas vamos pensar em 3 exemplos aqui, em que a gente pode visualizar a possibilidade de identificação de tratamentos discriminatórios ou tratamentos sensíveis de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis. O primeiro caso que eu trago para vocês é o caso de um seguro de vida que foi negado. Esse caso é verdadeiro, depois eu posso passar a referência para a Valéria e para o doutor Carlos, doutora Valéria e doutor Carlos, eles passam para vocês. É um caso de seguro de vida que foi recusada, a segurada, na verdade, a contratante, né, na verdade, teve recusada a proposta, pré-contratante, recusada a proposta de contratação pela seguradora, porque a seguradora teve acesso a dados públicos relacionados à violência doméstica. Então, uma mulher tinha sofrido, né, tinha denunciado e tinha, de fato, havido condenação do seu marido por cometimento de atos de violência doméstica e, por conta disso, a seguradora, tendo acesso a esse dado de que ela era vítima de violência doméstica, deixou de
contratar com ela porque considerou que o risco de vida, o risco que ela teria... Não, é surreal, é bizarro esse caso, mas o risco que ela imporia à contratação de seguro era altíssimo. Ou seja, identificou a mulher com um alvo nas costas por conta da violência doméstica, o que, infelizmente, é uma realidade no mundo, não só no nosso país. Então, esse é um primeiro tratamento discriminatório abusivo de dados pessoais, nesse caso, não sensíveis, mas que, para mim, seriam dados sensíveis com uma interpretação extensiva. Segundo caso que eu trago para vocês é o caso de ofertas de contratação de produtos ou serviços utilizando dados de geolocalização por meio de uma técnica que a gente conhece de geoblocking, né? É muito comum uma pessoa estar localizada num determinado estado e não ser a ela permitido acesso a serviços ou a produtos, ou esse acesso ser um acesso com uma diferenciação de preço. Esse é o caso famoso já, né, que se encontra ainda tramitando, tem, na verdade, um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, é o famoso caso da Decolar.com, que, denunciada pela sua concorrente Booking ao Ministério Público, por ato de violação de direitos econômicos, ou de direito consumidor, propriamente, né? A Decolar foi reconhecido que ela estava praticando atos violadores de princípios relacionados à proteção de dados pessoais. Esse caso, evidentemente, ele foi iniciado antes do advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Toda a temática, né, desse caso é tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, mas o paralelo a gente pode fazer aqui sem problema, tá? Então, no caso da Decolar, a questão era muito simples, para quem não conhece o caso. O mesmo pacote de serviços e de produtos oferecidos pela Decolar da Argentina e pela Decolar do Brasil eram precificados de forma diferente. Eu não estou me referindo aqui a passagens aéreas, que obviamente depender da localização onde o transportado se encontra, obviamente o valor vai ser diferenciado. Estou falando especificamente de contratação de carros, contratação de locação de carro, contratação de hospedagem em hotel, e o brasileiro, né, sempre paga mais caro do que o argentino. Então, nesse caso, se reconhecer, obviamente, né, a prática abusiva, né, proibida no CDC de discriminação de preços, mas esse é um exemplo em que a gente tem um dado pessoal não sensível, que é a localização, gerando uma discriminação, tá? Ou seja, discriminação abusiva, né? O que eventualmente pode violar direitos fundamentais dos titulares, não nesse caso, nesse exemplo, mas eventualmente pode ocasionar essa violação. Exemplos corriqueiros em que a gente não tem nem a necessidade de tratamento de dados automatizados ou que tais, se dá, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando se permite a pessoas, ou não se permite a pessoas que vivem em favelas, a contratação de determinados produtos ou serviços. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum os chamados gato-net, né, que são aquelas... o furto, né, de sinal de TV a cabo, né, e o argumento, né, também das pessoas que vivem naqueles locais é que o fornecimento não chega a eles, né, o serviço não é fornecido a eles. Não estou falando que isso é justificativa para a violação da lei de forma nenhuma, né, furto de energia, né, mas isso é um argumento, né, a oferta de serviços não está sendo realizada por conta da localização onde as pessoas vivem. Isso é um dado pessoal, né? O endereço é um dado pessoal. Outro exemplo que eu trago para vocês é o exemplo do financiamento, né? Da identificação, esse caso também é um caso verdadeiro, da identificação de uma determinada pessoa. Na verdade, a inferência de que uma determinada pessoa é negra por conta do local onde, isso foi nos Estados Unidos, do local onde ela
habita, a residência dela. Nos Estados Unidos é muito comum, né, ainda, infelizmente, a existência dos guetos, né, de locais onde determinadas pessoas de determinadas raças ou etnias vivem, né? Então, pela indicação, pela simples indicação do endereço daquela senhora, se inferiu que ela era negra, raça, dado pessoal sensível, e, ao mesmo tempo, se negou a ela um financiamento um financiamento bancário qualquer. Tá? Então, esse é um exemplo de um dado não sensível, o endereço, cujo tratamento levou à negação de um acesso a um direito por conta de uma inferência relacionada à raça. Tá? Isso que eu estou me referindo nos Estados Unidos fica bastante, a guetização dos Estados Unidos fica bastante visível quando a gente vê, a gente lembra de cidades como Nova York, em que a gente tem Little Italy, Chinatown, Harlem, que de fato são regiões que são compostas por pessoas específicas daquela etnia, daquela raça, enfim. Bom, dito isso, né, se a gente está se referindo ao tratamento de dados pessoais sensíveis, né, de forma simplificada, por meio de uma análise, né, não automatizada, tanto pior fica a situação do tratamento de dados pessoais sensíveis quando a gente está diante desse tratamento realizado por meios automatizados, que é a hipótese de utilização desses dados em sistemas de inteligência artificial que, por meio de inferências e análises probabilísticas, decidem autonomamente, tomam decisões autonomamente em relação, por exemplo, à concessão ou negação do acesso a determinado serviço ou determinado produto. Tá? Então, o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz o reconhecimento, não é a vedação, isso é importante, né? Que a redação é muito diferente, por exemplo, do artigo 22 do GDPR, que trata mais ou menos da mesma situação. O artigo 20, ele não proíbe o tratamento automatizado, ou não proíbe o tratamento de dados ou as decisões tomadas com base unicamente num tratamento automatizado. Tá? O que o artigo 20 faz é estabelecer um direito ao titular. Lembra, o artigo 20 está dentro do capítulo específico de direitos, né, do titular. Então, o artigo 20, o que ele faz é conceder ao titular de dados o direito à revisão, ou seja, é o direito não é direito à oposição, tá? O direito à oposição é outro direito. É o direito do titular de pedir ao agente de tratamento de dados a revisão da decisão que foi tomada pelo uso exclusivo, pelo uso desses dados em processos automatizados. Tá? Então, estou me referindo especificamente a decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial que fazem, por si só, porque são automatizadas, resolvem, tomam decisões violando esses direitos e que sejam potencialmente discriminatórias, decisões, enfim, que têm a ver não só com sistemas de recomendação, como também com sistemas de predição. Pegar um exemplo terrível, né? Que é o exemplo do Compass, que é um software de inteligência artificial que era utilizado em determinados estados nos Estados Unidos para estabelecer se uma determinada estabelecer em que nível determinado sujeito que estava sendo submetido a um processo penal, qual era o grau de certeza de que aquele sujeito iria ou não reincidir. Então, o Compass basicamente faz uma análise de reincidência por meio de identificação, por meio de inferência de dados. Tá? E, claro, como a gente bem sabe, qualquer sistema dessa natureza está fadado ao equívoco. De fato, é o que aconteceu. Esse tratamento automatizado era absolutamente falho, e isso foi identificado, e, posteriormente, um advogado solicitou a revisão da tomada de decisão relacionada ao reconhecimento da reincidência
por esse sistema de inteligência artificial, requerendo ao desenvolvedor, a pessoa que utilizou aquele sistema, a explicação relacionada a como se chegou àquele determinado resultado. E, obviamente, não foi permitido, porque, enfim, não foi permitido realizar essa explicação, essa perícia, porque o dono do Compass alegou segredo comercial, sigilo comercial, segredo industrial, e não revelou aí as formas pelas quais se chegou a esse resultado. Isso é um problema também no tratamento automatizado. Tá? Mas, enfim, então, o dado pessoal sensível, que e eu já vou, Valéria, encaminhando para o final para que a gente possa debater, né, no que é relevante, né, por que se faz essa distinção entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Qual é a relevância prática? A relevância se encontra na distinção das bases legais admitidas para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, como eu mencionei, enquanto o artigo 7º da Lei Geral traz lá, nos seus 10 incisos, traz a identificação das bases específicas, né? Base legal nada mais é do que uma autorização da lei para realizar o tratamento de dados. Tá? Então, enquanto o artigo 7º traz todas essas justificativas para que seja possível o tratamento de dados pessoais, o artigo 11 ele traz duas hipóteses, sendo que a segunda hipótese ela é subdividida em 8 alíneas, né? E na realidade, se a gente puder fazer uma distinção muito rápida entre esses dois tipos de base legal, né? A mais importante é a que diz respeito à base legal do legítimo interesse. Então, o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados prevê a possibilidade, no inciso 9º, vamos lá, prevê a possibilidade de se identificar pelo agente de tratamento de dados um legítimo interesse para a realização, para o procedimento de tratamento de dados. Então, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais. Então, o legítimo interesse do controlador é base legal admitida para o tratamento de dados pessoais, mas não é base legal admitida no tratamento de dados pessoais sensíveis. Essa é a principal diferença, existem outras, tá? A gente pode conversar no bate-papo, mas essa é a principal diferença que existe entre o porquê, né, e o porquê que existe a distinção entre o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Tá? O legítimo interesse, eu acho, doutor Carlos, doutora Valéria, daria outro bate-papo, né? Falar sobre o que é o legítimo interesse, como se identificar, né, de fato essa base legal, qual a experiência, né, da comunidade europeia em relação à identificação desse legítimo interesse, enfim. Mas, basicamente, o que a gente pode considerar é que o legítimo interesse ele vai existir sempre que o tratamento de dados, desde que não viole, né, os direitos fundamentais do titular, sempre que o controlador tiver, né, a possibilidade do tratamento desses dados para benefício próprio do titular, ou porque legitimamente existe uma legítima expectativa por parte do titular de dados que aquele tratamento vai ser realizado. Então, muito resumidamente, seria essa a ideia por detrás do legítimo interesse. Então, tem os exemplos clássicos, né, de manual, né, são aqueles, um dos exemplos clássicos é o cadastro cadastro pessoal de uma pessoa, né? O cadastro de um dado pessoal de uma pessoa numa base de dados de uma loja qualquer, né? Para fins de emissão de nota fiscal, e essa base de dados também é utilizada pelo controlador para fins de concessão de descontos, para fins de realização de marketing direcionado, para fins de inclusão daquela pessoa
num clube de benefícios, enfim, todas essas situações que eu me referi são situações que são reconhecidas como sendo, estando, né, dentro da base legal legítimo interesse. Isso não pode ser feito, esse tipo de inferência, vamos dizer assim, não pode ser feito com dados pessoais sensíveis. É vedado, é proibido. Tá? Para terminar, só fazer um pequeno comentário, né? O artigo 12 da Lei Geral estabelece, né, a ideia, né, o princípio concretiza o princípio da anonimização, né, estabelecendo, obviamente, que os dados anônimos eles estão fora da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, isso é um ponto positivo, porque é o que eu sempre digo, por exemplo, tá? Vamos pensar num controlador que é um hospital, ou um plano de saúde, ou um seguro de saúde. Tá? Ele trata dados de saúde, sem dúvida. Pode tratar outros dados, né? Mas o tratamento fim é dado de saúde. Tá? Esses dados, eles são, por serem sensíveis, eles vão seguir, né, aquela base legal estabelecida no artigo 11. Agora, se esses dados eles são anonimizados num determinado momento para permitir, né, que esses dados sejam simplesmente utilizados para fins de estatística, né, o que é muito normal, né, a anonimização ela é um sistema que permite a manutenção da estatística, né, da análise estatística, a gente estaria fora da aplicação do reconhecimento desses dados como sendo sensíveis. Tá? E outra, por fim, eu falei por fim uma vez, agora é por fim mesmo, tá? Concluindo mesmo. Né? Uma questão que é importante, que as pessoas às vezes confundem, é a questão do uso compartilhado de dados pessoais sensíveis. Tá? O uso compartilhado de dados pessoais sensíveis ele não é proibido, é autorizado, né? O parágrafo 3º do artigo 11 estabelece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E agora me confundi os parágrafos, mas enfim. Bom, posso estar, depois eu vejo direitinho para vocês os parágrafos, mas enfim, o compartilhamento de dados sensíveis não é proibido. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode, num momento, estabelecer se há vedação, parágrafo 3º, gente, do artigo 11, tá? Se deve ser vedado, se deve ser regulamentado, mas, a princípio, né, regra do direito privado, o que não é proibido é permitido, não é isso? Então, a gente tem aí a possibilidade de compartilhamento de dados pessoais sensíveis. Só não podem ser compartilhados dados pessoais sensíveis de saúde para finalidade econômica, salvo se em benefício do próprio titular desse dado. Doutora Valéria, doutor Carlos, estou aberta, que agradeço enormemente essa possibilidade de troca com vocês, acho que é importantíssima essa conversa, e estou disponível aí para a gente continuar esse bate-papo. Muito obrigada. Obrigado você, Caitlin. Eu iria ficar penalizado de não conseguir participar dessa nossa palestra hoje e poder ouvi-la, porque é excelente, excepcional. Eu já tive o prazer, a oportunidade de ouvir sua palestra, acho que para a Comissão de Direito Civil, né, que você teve aqui em Campinas também na plataforma, né, que foi também maravilhoso. E esses dias eu me surpreendi porque a doutora Caitlin, ela tem vários livros publicados aqui relacionados à LGPD, né, a questão do direito digital, mas esses dias eu estava fazendo uma busca sobre a função social do contrato e ela tem uma atualização também nessa parte de contratos do professor Caio Mário da Silva Pereira, né? Em direito civil, né, doutora Caitlin? Eu assumo que eu sou civilista de carteirinha. A minha origem é no direito civil, mas sim, eu atualizo o volume 3 das instituições do professor Caio Mário com maior orgulho. Excelente mesmo, porque é uma obra-prima, né, doutora Caitlin? É uma Concordo, obra-prima por isso também, que é um né? orgulho para mim fazer parte do time de atualizadores. Eu fico muito feliz. Mas
É um prazer imenso tê-la aqui conosco, viu? E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre o pessoal aí do Rio, do ITS, da PUC-Rio, são muito receptivos e a gente tem muito orgulho de ter vocês assim como palestrantes nossos aqui, tanto para a Comissão de Direito Digital, como para, com certeza também, para a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que a doutora Valéria é presidente e vice aqui da nossa Comissão de Direito Digital, né? Mas parabéns, viu, doutora Caitlin? E assim, é interessante, né, porque acho que é o Danilo Doneda que ele fala que o dado, né, o dado em si, né, ele não é perigoso ou discriminatório, mas é o uso que se faz, né, desse dado, né? E aí me parece que teve até eu acho que foi o Facebook, se não me engano, que fez uma pesquisa sobre essa questão das curtidas, né? Na própria plataforma, né, do Facebook, a pessoa se curte um determinado assunto político, um determinado assunto de raça, de etnia, alguma coisa já dá, né, ali para discriminar também, né, alguns dados sensíveis, né? Então é interessante também essas colocações, porque a gente pode, a plataforma, através dos seus algoritmos, ele pode ali, sim, fazer uma análise sobre aqueles dados sensíveis com uma mera curtida, né, de uma pessoa ali, né? Mas o que me chama a atenção, doutora Caitlin, e que eu gostaria não de perguntar, de questionar, mas entender um pouco o que a senhora pensa sobre essa questão do parágrafo 1º do artigo 11, que ele fala do dano ali, né? Então, essa questão que possa causar dano ao titular, né, do dado. O legislador aqui, nesse parágrafo, a senhora entende que ele quis deixar isso evidenciado, assim, que somente com a caracterização desse dano é que poderia gerar aí alguma situação no tratamento de dados sensíveis? Essa é uma pergunta que eu respondi no livro que eu coordenei, o LGPD e o Novo Marco Normativo no Brasil, e é um livro que é fruto do trabalho de pesquisa do meu grupo de pesquisa em Direito e Tecnologia, e eu fiquei responsável por fazer o comentário desse parágrafo 1º. E a minha resposta a você é sim, o dano é requisito para a aplicação do parágrafo 1º, ou seja, a gente só poderia considerar o tratamento de dados pessoais, né, a aplicação das bases legais do artigo 11, se o tratamento de dados pessoais revela dados pessoais sensíveis e causar danos, né? Só que a pegadinha da minha interpretação é a seguinte: toda violação a direitos do titular ou toda violação a um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para mim, já configura um dano moral in re ipsa. Por quê? Os dados pessoais têm natureza existencial. Concorda, Valéria? Tem natureza existencial. Concordo. Então, tendo natureza existencial, a mera violação já geraria, mais ou menos... Concordo. O vazamento por si só, no meu entender, já é uma comprovação. Eu já tinha até comentado isso, até o Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido recentemente, né? E o próprio vazamento já seria uma comprovação. Então, eu concordo com você, mas eu sou minoria também. Não, eu acho que a comparação que a gente pode fazer é a seguinte: o STJ já decidiu, em inúmeras situações, já formou precedente, no sentido de que o dano à imagem se caracteriza in re ipsa, ou seja, o mero uso não autorizado da imagem já caracteriza a existência de um dano. Então, a comparação que a gente pode fazer, ainda que não seja perfeita, é essa. O uso não autorizado de um dado, ou o uso indevido de um dado, por si só, gera um dano. Claro, eu falo isso no meio de um monte de advogado que advoga para grandes empresas, agentes controladores, eles ficam de cabelo em pé. Você é maluca. Não, eu sou acadêmica, eu estou vestindo o chapéu de professora, não de advogada. Então, no meu chapéu de professora, eu considero que
Primeiro, doutor Carlos, a gente tem aqui a necessidade, né, do dano que impõe riscos, na verdade, né, riscos, né, que possa causar dano. A gente está falando especificamente de um risco de dano, né? Poder causar dano é risco, né? Então, o parágrafo primeiro teria que seguir essa linha de interpretação. Primeiro, revelar, né, dado inferido como dado sensível e potencialmente causar danos, e haver, né, risco de danos. Enfim, Excelente. Tem muito ainda para conversar sobre isso. Sim, com Vou certeza. passar para a Valéria, se ela quiser fazer algum comentário, depois nós já vamos também para as questões. Eu peço só que o pessoal coloque os seus questionamentos no chat, que o Dr. Spencer está aqui para também fazer essa leitura e ajuda. Sim, ele vai fazer depois os comentários. Me perdoe, eu estou meia rouca essa semana, eu dei aula de manhã e à noite, de segunda até ontem, então realmente o EAD ele tem bastante pontos positivos, né? Hoje na classe tinha alunos de João Pessoa, tinha alunos de Curitiba. Por outro lado, também o professor fica meio seco, né? Nossa, a Caitlin, se você me permite chamá-la dessa maneira, professora, fantástica a sua apresentação, como já não é a primeira vez. Eu, como digo, tive o privilégio de ser sua aluna, gosto muito, tenho destrinchado aqui essa legislação e confesso que de vez em quando eu me perco aqui, embora a gente já saiba mais ou menos a localização. Eu costumo dizer assim para os alunos: vamos nos apresentar. Muito prazer, Lei 13.709, cabeça, ombro, perna e pé. Então, realmente eu faço isso. Não adianta vocês começarem a falar de LGPD se vocês não têm a menor noção onde estão os capítulos, onde estão as seções. Então, a gente tem que realmente encebar o livro, como dizia um professor meu, ele fica encebado, né? E sem fazer nenhuma indicação de autor, mas tem que ter realmente alguma legislação. Mas você começou de uma forma que eu achei bem interessante, que foi falando justamente, tocando em como era a versão do artigo 5º, se não me falha a memória, né, que fala justamente do conceito, deixa eu só pegá-lo aqui, como esse mesmo professor dizia: o advogado não tem obrigação de decorar, ele tem a obrigação de aplicar. Mas você começou dizendo o seguinte, eu achei bastante interessante, porque eu realmente não me recordava disso. Você começou dizendo que anteriormente o parágrafo, o inciso 2º do artigo 5º, ele não era ele teria um caráter exemplificativo, dava a conotação, né, isso dado o pessoal sensível, poderia ser, ou algo nesse sentido, você até nem citou exatamente a palavra, e que depois, posteriormente, ele ficou de uma forma que estaria sendo taxativo, né? Você comentou dessa forma. E aí, realmente, eu tenho acompanhado os estudos de vocês, mas confesso que isso nunca me chamou a atenção da forma da gravidade com a qual você mostrou a relação. Inclusive, eu já ia até te perguntar, e qual é a relevância dessa sua preocupação, né? E você mostrou qual é a relevância na hora que você fez essa montagem, que eu costumo dizer que a lei geral nada mais é do que a gente começar a juntar os pedaços, e aí você vai fazer o tal do data map, enfim. Aí a minha pergunta para você seriam duas. Primeiro, que esse aspecto, que eu diria o seguinte: se você fosse a legisladora, né, já que você disse que uma forma era exemplificativa e a outra que ficou seria uma forma taxativa, que é mais ou menos o que a tendência dos operadores do direito estariam, qual seria a forma, então, mediana e equilibrada, que não fosse nem exemplificativa, se é esse o seu pensamento, e nem taxativa, de forma que não causasse esses desafios que a gente está enfrentando, que não é só esse, né? Eu tenho visto aqui na legislação um monte de gaps, um monte de nichos, em que não só a autoridade vai ter que se manifestar, como também o Poder Judiciário, né? Essa é uma questão. Se você fosse a legisladora, eu acho que você tem toda a capacidade para isso, né? E no outro quesito seria algo que, para mim, eu tenho discutido bastante, tenho estudado bastante esse assunto, que é o tal da hipótese do legítimo interesse, né? Que, para mim, eu traduzo esse legítimo interesse como um cheque em branco.
sobretudo para as empresas de marketing. Então, seria assim, eu não encontrei nenhuma hipótese legal, eu vou então usar essa daqui. Então, eu creio, né, eu já tenho visto, inclusive, empresas até já identificando essa possibilidade e já resolvendo o seu problema, independente da interpretação jurídica que nós estamos fazendo. Ou seja, fala o que você quiser, doutora ou doutor, mas eu vou utilizar o legítimo interesse, né? E isso num contexto de nós já estarmos agora próximo, em agosto, né, de 2021, com relação à fiscalização, que já foi demonstrado pelos diretores que a fiscalização vai ter um caráter mais de treinamento, de orientação das empresas, né? Mas vamos imaginar uma empresa grande, né, venha a utilizar isso de forma camuflada e até de má fé, o legítimo interesse que está aí dessa forma, ainda com diversas interpretações, e a professora começou muito bem, e até de forma elegante, de que diversas pessoas estão trazendo ao público a legislação de uma forma assim torpe, e eu já vi até dizendo LGPD Ninja, existe um livro chamado LGPD Ninja, né? Nada contra, mas eu fiquei, e LGPD em 5 minutos, você falou, né? Nem 5 meses. Então, diante desse cenário que a gente vem observando, essas seriam as duas questões. Então, se você fosse uma legisladora, qual seria a melhor forma da gente tentar consertar, porque isso provavelmente vai vir à tona à medida que a autoridade se manifestar, e a outra questão que você citou é sobre o legítimo interesse, que não é tema nosso, então a gente não precisa se aprofundar, mas o legítimo interesse, ao meu ver, é um cheque em branco já, né? Quiçá agora também com as interpretações que você falou com relação aos dados sensíveis. Muito obrigada pela sua bela apresentação, eu adorei, inclusive, esses 2 exemplos que você deu, um inclusive real, né, que você falou do seguro, né, e depois se você puder disponibilizar para o Dr. Carlos e para nós, seria muito de bom tamanho, até porque na hora que a gente está dando aula, os exemplos são mais fáceis, para que eles visualizem as questões. Obrigada. Sem dúvida, Valéria. Obrigada pelas perguntas, as duas muito difíceis. A gente tem, se eu fosse legisladora, eu deixaria o artigo 5º, inciso 2º, como taxativo. Então, são aqueles, mas eu incluiria um certo jogo de cintura para o aplicador, dizendo o seguinte: olha, são esses e os dados com os quais se pode inferir, né, essas situações. Por quê? Às vezes você consegue chegar a um resultado discriminatório idêntico ao que você chegaria se você utilizasse o dado sensível. Então, eu vou usar o dado religioso. Tá? Vou considerar aqui filiação partidária. Melhor ainda, que é o que mais está dando, como nós cariocas falamos, o que mais dá treta hoje, né? Então, filiação partidária. Então, o sujeito é filiado a um determinado partido, né? Eu não tenho como chegar... Essa informação é um dado sensível. Só que eu consigo chegar a essa mesma informação se eu fizer um cruzamento de dados não sensíveis, tá? E utilizar esse cruzamento para tratar de forma discriminatória aquele determinado indivíduo. Então, dito isso, eu deixaria a redação como está e colocaria o parágrafo 1º, né, do artigo 11, de alguma forma incluiria ou na redação ou colocaria como um parágrafo do próprio artigo 5º, dos próprios conceitos, enfim, alguma coisa para que ficasse bastante claro que o dado sensível pode também ser o dado inferido por meio de dados não sensíveis. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente dá muita abertura, a gente conhece o judiciário brasileiro, né? Então, a gente tem que considerar que os casos de proteção de dados vão ser julgados tanto pelo juiz do JEC de Pindamonhangaba como pelo Gilmar Mendes, né? Que a gente vai tratar dessa questão como questão constitucional. Então, a possibilidade de uma interpretação que seja contraditória, né, ou que não siga realmente o que intencionava o legislador, é enorme. Então, acho que tudo que hoje em dia a gente conseguir dar algum tipo de segurança
para a interpretação, tanto melhor. Por isso que a crítica que eu faço é no sentido de que não são só aqueles dados, mas são os dados inferidos que chegam ao mesmo resultado. Entendeu? Para como é que eu vou botar isso na lei, não sei. Graças a Deus eu não participo do legislativo. Agora, sobre a sua segunda questão, que você me lembra, por favor, qual é? Porque eu já... Eu só comentei, você atrelou as questões dos dados sensíveis à base legal do legítimo interesse. Legítimo interesse. E aí eu comentei que, para mim, o legítimo interesse, por si só, ele já é um problema, é um cheque em branco. Para mim, ele já é um problema seríssimo. Então, eu sugiro que a gente faça um outro encontro sobre legítimo interesse, porque... eu acho ótimo. O legítimo interesse A gente tem duas bases legais muito problemáticas na lei geral. Um é o consentimento, o outro é o legítimo interesse. Exatamente. Por que consentimento é uma base legal esquisita? Porque consentimento é direito do titular revogar o consentimento. Então, eu fico de cabelo em pé quando eu vejo, por exemplo, escola fazendo aditivo contratual na prestação de serviços educacionais e colocando uma cláusula de consentimento. Você, pai do aluno, consente no tratamento de dados. E se esse pai do aluno fala assim, não consinto, o contrato não é executável, porque para que a prestação de serviço educacional seja realizada, é necessário que essas informações sejam compartilhadas com o MEC. Então, qual é a base legal? Regulatória, contratual e regulatória. Então, o consentimento é um problemaço, que ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, não usem consentimento quando vocês não precisarem. Só assim, em ultimíssima hipótese, usem o consentimento. E o legítimo interesse, eu diria para vocês, aqui alguns não vão lembrar, mas o pessoal da minha idade vai lembrar do Super Trunfo, que era aquele jogo de carta de carrinho, que aí você batia. Lembra disso? Que você tinha um Super Trunfo? Que era a carta que batia todas as outras? Então... o legítimo interesse é o super trunfo, mas olha só. Cheque em branco. Mas é o super trunfo que tem que ser justificado, Valéria. Por quê? Justamente por isso que eu acho que vale mais um papo. Por quê? Existem testes de adequação que têm que ser feitos para justificar, né? É o LIA, né? Legitimate Interest Assessment, né? Você fazer uma investigação do legítimo interesse para justificar a base legal. Então, não basta falar, não, isso aqui é legítimo interesse meu. Não sabemos. A gente vai ter que analisar quais são os interesses contrapostos, se existe risco de violação ao direito fundamental, se existe um equilíbrio... legítimo. Exatamente, se existe um equilíbrio de legitimidade, enfim, isso tudo tem que ser feito no caso concreto, infelizmente. É uma cláusula geral. Eu não quis entrar nesse teste da proporcionalidade, justamente porque não é o tema foco do nosso debate de hoje, né? Porque realmente a aula que eu dei hoje, nós discutimos praticamente 3 horas sobre todos esses testes aí, esse teste de proporcionalidade, que inclusive já identifiquei vários, já estão inventando um monte de outros, né? Que também vai levar a vários entendimentos, por isso que eu já identifiquei dessa forma, porque mesmo fazendo todo esse levantamento, alguns pode chegar nessa cartinha trunfo aí, que você disse, já seria um outro nome, até vou incluir nas minhas aulas com seus créditos, mas o cheque em branco para mim ainda, mesmo depois de ter feito tudo aquilo, eu creio que ainda a gente tem que debater um pouquinho sobre essas questões, né? Mas obrigada, as suas respostas foram, principalmente a primeira, me elucidou bastante, eu compreendi perfeitamente o seu ponto de vista, né? Acho bastante pertinente, embora você tenha dito que você está não só, mas muito bem acompanhada com relação à sua opção, né, com relação a esse quesito. Anotei o que você... E eu gostaria muito, por favor, de ler principalmente esse caso de seguro de vida que você falou que foi real, né, e eu gostaria muito de ler essa questão, porque para mim, quando eu leio, na hora que eu vou conversar com os alunos, fica muito mais fácil de fazê-los entender. Tá? Muito obrigada pela sua apresentação, é sempre uma delícia para os ouvidos ouvir vocês falando, né? Principalmente quando você fala, do Doni, das pessoas que estão já respiram mais essa questão do que a gente que já vem respirando há um tempo também, né? Então, a gente tem assim
o devido respeito pelo posicionamento de vocês, né? E aí, doutor Carlos, eu acho que a gente já pode passar, se o senhor me permitir. Vamos passar já para o Spencer, né? Para ver as questões que tem aí no chat. E se o Spencer quiser também fazer alguma colocação, o Spencer, fica à vontade. Não, obrigado. Queria primeiro agradecer a oportunidade aqui de ser comentarista nessa palestra de hoje. Doutor Carlos, doutora Valéria, meus amigos. E também elogiar a palestra da doutora Caitlin, que foi excepcional, como sempre. Posso dizer que sou um grande admirador da doutora Caitlin, tenho acompanhado os livros e artigos, inclusive um deles é a minha leitura vamos dizer assim, de cabeceira de mesa aqui, que é aquele artigo sobre dados sensíveis e consentimento, que foi na revista do advogado, da ASP. E aqui, sempre que eu tenho algum caso, alguma coisa com dados sensíveis e consentimento, eu consulto lá para saber, para relembrar, né, os detalhes. E a gente tem aqui uns comentários, umas perguntas. Primeiro, o professor Manuel Maceno, também meu amigo, um abraço, professor Manuel, fez um comentário acho que no começo da palestra a gente mencionou sobre como era feito o tratamento de dados sensíveis, e ele mencionou o artigo 7º da Lei 67 de 98, que é a Lei de Proteção de Dados antiga, que é antes da GDPR, né? Aí o Rafael Pedreira fez uma pergunta, vou ler aqui. Caitlin, como você enxerga o fato de a seguradora de saúde obrigar o candidato assegurado a dar seu consentimento dos dados de saúde para aceitar ou não sua apólice? Vê nessa obrigatoriedade algo que fere a lei? Estou no mudo aqui, agora que eu ouvi. Pois é, a seguradora, né, a gente está diante de uma questão que eu acho que é a questão mais sensível, né? O fato de a gente ter um contrato, que é um contrato que tipicamente tem como elemento uma análise de probabilidade de risco, né? Todo seguro trabalha com isso, né? Enfim, a avaliação de risco, né? Esse segurado, ele não é obrigado a conceder os dados, abrir, não é isso? Abrir os seus dados de saúde para aceitar ou não a apólice. Como ele não é hoje, como não era antes, né, da entrada em vigor da lei geral, não é hoje, né, obrigado a. Só que tem um problema específico no contrato de seguro de saúde, que é o fato de que ele é altamente baseado no princípio da boa-fé objetiva. Acho que é o contrato que tem mais é mais fortalecido pelo princípio da boa-fé objetiva. Então, o que vai acontecer? Se o risco relacionado ao dado de saúde desse segurado se concretizar num dano, né, numa situação de dano, a seguradora não paga. É simples assim. Então, na verdade, está no real interesse do próprio segurado consentir ou conceder dados de saúde para sua apólice, até porque o objetivo é esse. O seguro de saúde só faz, né, sentido se esses dados de saúde são abertos. Agora, se, evidentemente, o próprio segurado não tem conhecimento, a gente não pode sequer aplicar o princípio da boa-fé, né? Não sei se foi essa exatamente a pergunta, Rafael, que você queria o caso. Vamos para a próxima, então. Isadora Diniz disse: Caitlin, excelente exposição, adorei. Em relação à imagem gravada ou foto, você entende que ela caracteriza um dado pessoal sensível, biométrico? É o caso da linha 4 do metrô, né, Isadora? Isso aí está dando o que falar. Eu adorei a sentença. Eu e Viviane Maldonado adoramos a sentença. Está sendo super criticada, porque está... Caso mesmo, professora. Eu também estou com você, adorei, mas está rolando uma polêmica aqui no escritório, todos enraivecidos, alvoroçados. Queria te ouvir um pouquinho. Então, fala para ninguém ficar alvoroçado, Isadora, porque, quer dizer, tem que ficar alvoroçado, né? Essa sentença, o que acontece? A sentença foi divulgada, mas as peças não foram. E aí começa aquele alvoroço, né? Essa sentença está errada, essa sentença aquilo é outro e tal. Primeira questão dessa sentença é que o uso da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi
um argumento utilizado como reforço, na verdade foi um reforço argumentativo dos propositores da ação civil. Na realidade, a ação ela é amplamente fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é aplicado de cabo a rabo, tanto que todos os elementos estão lá disponíveis, né? Prestação de serviço, concessão, tutela coletiva permitida, enfim, dano, né? Falta de informação é defeito do serviço. Então tem todo lá, né, toda a sustentação adequada, né, da inicial da ação. O Ministério Público, a Defensoria Pública e o Instituto Alana, que foram amicus curiae, foram sensacionais também. Então, acho que todo mundo tem que ler, né, as peças para entender. E o uso da lei geral, porque todo mundo falou, mas a lei geral não estava em vigor. Não, não estava. E nem a juíza falou que estava em vigor. Ela usou, reconheceu que é tão importante esse tema que até temos hoje uma lei geral, e aí trouxe a lei, mas ela é fundamentada a decisão no CDC. Então, imagem uma vez que a imagem ela e essa é a questão da sentença, agora, uma vez que a imagem ela é utilizada ou ela é guardada, tá? Armazenada, ela é coletada e armazenada dentro de uma base única de dados, eu já vou falar dessa base única de dados, para fins de, ainda que seja para fins de realização de estudo estatístico, não importa, né? A partir desse momento, a imagem deixa de ser imagem e passa a ser dado. Acho que essa é a questão relevante. E o debate é justamente, dado biométrico ou não, né? Por quê? O dado biométrico é aquele que se caracteriza pela identificação de determinadas características, né, biológicas, né? A face, né, a estrutura óssea, a digital, enfim, outras tantas, né? Tantos dados que a gente possa pensar, né? Então, o debate dessa ação especificamente se deu porque a própria concessionária não conseguiu comprovar, ou não comprovou, e cabia a ela fazer essa prova, que os dados não estavam sendo coletados para fins, ou seja, que não, ela não conseguiu provar que as imagens não estavam sendo guardadas. Eu acho que essa foi a primeiro tombo grande, né, da linha 4. E o dado de imagem, para mim, a partir do momento que você consegue identificar o sujeito, né, aquela pessoa, por meio de uma fotografia, e essa fotografia serve a um propósito de caracterização de dados biométricos, por exemplo, a face, como se faz em reconhecimento facial, né? Aí passa a ser um dado biométrico. Se não, é imagem, é foto, gravação é dado biométrico, uma foto minha da minha identidade, né? É dado biométrico? Não, a minha digital a foto não. A questão é que, esse que é o problema da ação, a questão é que nos moldes que foi proposta a ação, aquela imagem ela deixa de ser uma foto, entre aspas, chapada e passa a fazer parte de um repositório de reconhecimento facial propriamente. E a linha 4 não conseguiu comprovar que não era isso. Esse que foi o problema dessa ação, Isadora. Não sei se ficou claro. Ou seja... Kathleen, o que pareceu também, eu não li muito, mas o que pareceu também, na hora que eu peguei um pedacinho, é que parece que foi solicitado por diversas vezes a juntada ou a solicitação dessa tal perícia aí, mas que eles insistiam, né, o pessoal da linha 4 insistia de uma prova, como é que se chamavam lá? Prova emprestada, né? E ao que tudo indica, foi uma estratégia mesmo, porque eles a linha 4 não queria realmente reconhecer qual era a finalidade do uso dessa biometria. Parece que apostaram em que a prova emprestada fosse ser reconhecida para justamente não ter que dizer exatamente qual era a finalidade, porque a perícia iria identificar isso. Então, me pareceu isso.
nessa decisão tem um problema sério. Por que ela está gerando tanta controvérsia? Porque tem um monte de gente que não conhece processo civil que está apitando, né? Então, acho que primeiro você tem que conhecer processo civil, como funciona o sistema de prova, né, e procedimento, para depois criticar. Então, eu acho que a decisão é irretocável. Mas, respondendo mais uma vez, deixando bastante claro isso para a Isadora e para todo mundo que está me ouvindo agora. Foto, por si só, não é dado biométrico. O uso que é feito da foto, mais uma vez, dado inferido, pode se caracterizar como dado biométrico quando a gente está diante, por exemplo, de reconhecimento facial e, portanto, se caracterizar como dado sensível, que é o que a linha 4 estava fazendo, mas ela não, enfim, não fez prova de que não estava fazendo, né? Esse é o problema. Não fez prova que não estava fazendo, exatamente. Isso. Tem mais aí, Spencer? Tem mais uma pergunta. Antes, só uns comentários aqui, uns elogios. Verônica de Mônaco, Sandra Regina Carvalho, Orestes, Ana Oliveira, elogiando a palestra, brilhante exposição. E uma pergunta da Ana Cristina Olivari, que é a professora Caitlin. Boa tarde. Ótima explanação. Tratamento de dado sensível para a base legal, exercício regular de direitos, menciona o termo, inclusive em contrato. Poderia esclarecer o ponto de diferença dessa base e da base prevista no artigo 7º, inciso 5º, que é a execução de contrato, que foi excluída das hipóteses do artigo 11? Gente, essa é a controvérsia. Ana Cristina, né? Ana Cristina, isso está dando maior pano para manga, né? Como vocês já podem perceber, né? Porque o artigo 11 traz lá, olha, sem necessitar o fornecimento do consentimento do titular para o exercício regular de direitos. Ponto. Então, é possível, esquece a segunda parte, tá? É possível o tratamento de dados sensíveis para que seja, sem consentimento titular, para que seja atingida a finalidade de exercício regular de direitos. Inclusive, em contrato em processo judicial, exemplificativo, ou, na verdade, inclusive significa estar abarcando também as hipóteses de exercício regular num contrato e em processo, mas num contrato. É diferente de dizer que a finalidade específica é para a execução contratual, que é o que tem lá no artigo 7º. Vou indo lá para o artigo, estou subindo aqui a lei para ir para o artigo 7º, tá? Inciso 5º, quando necessário, é possível, né? É permitido o tratamento de dados pessoais quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares, pré-contratos, né? E outros procedimentos tais, né? Então, o artigo 11 tinha algo semelhante do artigo 7º, que foi tirado. Então, a interpretação, o debate que está tendo hoje é que, na verdade, você não pode tratar, não é base legal para o tratamento de dados pessoais sensíveis, a execução de um contrato, mas sim o exercício regular de um direito. Tá? Isso é muito controvertido. Eu tenho uma tendência, eu acho que esse legislador da lei geral foi todo equivocado, do começo ao fim. Né? Tem muita controvérsia, muito paradoxo aqui no meio dessa lei. Mas eu tenho uma tendência e eu sustento que o exercício regular de direitos, nesse exercício regular de direitos, estaria incluída a execução de um contrato. Mas não é isso que a norma está dizendo. A norma não está se referindo à execução do contrato. Ana, eu acho que era isso que você queria saber, né? Não é execução de contrato, é exercício regular de direito. Essa que é a permissão da base legal. Ótimo. É isso. Acho que devolvo a palavra, então, doutor Carlos e doutora Valéria. Acabou ali? Não tem mais nenhuma aí? Não. Não, Carlos, é só elogios. Só elogios aqui. Tem vários elogios ali para a doutora Caitlin. Elogios e bastante pessoas também. Eu computei aqui, chegaram até quase 50. 50 pessoas, né? Uma sexta-feira, né, doutora Caitlin? Uma sexta-feira. Final de tá tarde. Ótimo, final de tarde, pessoal exausto, tá ótimo. Mas, mais uma vez, só agradecer mesmo a presença de todos, da doutora Caitlin, me desculpar pelo meu atraso hoje, que eu tive um problema
de saúde na família, então precisei me ausentar um pouquinho, mas deu tempo. Graças a Deus deu tudo certo. Agradecer a todos, a todas, doutora Caitlin, muito obrigado. Spencer, obrigado pelos comentários, por nos ajudar aqui na nossa mesa virtual. Doutora Valéria também, né? Está presente também, esteve presente também a doutora Tatiana, que é secretária da Comissão de Direito Digital, que o doutor Carlos é presidente. Também esteve presente aqui o secretário da Comissão de Privacidade, o doutor Orestes, também teve que se ausentar, mas ele está sempre presente. O doutor Manuel também, já tinha falado que ia estar presente. Doutor Carlos, se ninguém se incomodar, a gente poderia fazer aquela imagem, né? Vamos. Pessoal, se puder abrir, quem quiser abrir as câmeras aí para a gente poder tirar uma fotinho. Não vai ser usada para fins estatísticos a imagem, a OAB vai colocar só no Facebook, que já é uma publicidade. Já está fazendo ali. Já está fazendo. Vamos arrumar os cabelos aí. O Marco agradece. Abriu a câmera, a Ana Cristina estava lá arrumando as madeixas ali, né? Arrumando o cabelo. É assim mesmo, a gente tem que se arrumar, ali, né? Estamos com o Rafael, com a Adriane ali. Adriane está sempre presente também, né, Adriane? Obrigado, Rafael. Olha, tem alunas aqui, olha, a Sandra, tem o Celso Colli, está aqui, Celso Colli, a Adriane, minha aluna também, a Sandra, obrigada por terem vindo, Celso Colli também, logo mais vai ser nosso palestrante. Olha o doutor Spencer, o doutor Spencer Pai está aí, olha lá, ó. Olha isso. Spencer Pai. Olha lá, obrigado, doutor Spencer. Obrigado, Sandra, por ter vindo também, Isadora. Adriane. Todos aí, agradecemos a todos, né? Muito importante a presença de vocês, essa troca de conhecimento, ainda mais ouvir uma palestrante do nível da doutora Caitlin, né? Só nos traz orgulho. Está disponível também, né, doutor Carlos? Porque não são todas as pessoas que às vezes se disponibilizam a trocar, porque por conta até do tempo, né? Mas agradecer esse tempo, né, que a doutora Caitlin destinou aqui para a gente. Sim, muito obrigada. Tempo não dizemos dinheiro, mas tempo é valioso, né? E a gente só tem a agradecer. Carol, você tira a foto aí? Já tirou? Gente, eu que agradeço enormemente o convite. Estou esperando o próximo para legítimo interesse. Tá bom, nós vamos fazer sim. Nossa, eu vou amar. Agradecer também a presença da Marcela Fuga, que está aqui. Bom, tem várias pessoas aqui também da comissão, né? Marcela Fuga, que também é da comissão de startup. A comissão de privacidade, tem bastante gente. Nossa, gente, agradecer a todos aqui, viu? Entre muita gente, bastante. Eu não sei se é a Andressa ou a Carol. Andressa, você já tirou a fotinho pra gente aqui? Já está gravado. Está gravado o agradecimento, né, Carlos? As meninas, a Andressa, a Miriam. Andressa, acho que Carol, já fez, né, às vezes aí no início. Daqui a pouco a Miriam, que é da imprensa, vai fazer lá, ela faz uma arremate que você fala, minha nossa, como é que ela conseguiu, em 3 horas de tanto bate-papo, um arremate tão justo? Mas obrigado a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuidem, né? Saúde. Saúde, né? E parabéns para a doutora Caitlin. Parabéns. Obrigada, parabéns, doutora Caitlin. Parabéns, bom final de semana. Para vocês também. Nós vamos conversar ainda mais sobre o legítimo interesse, tá bom? Com certeza. Já fica o convite aqui na plataforma também. Eu vou até me preparar, porque eu já faz 2 semanas já que estou em cima desse assunto aí. Então tá bom, pessoal. Bom final de semana a todos. Para vocês viu? também. Tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado a todos.